Então, pessoal, dando prosseguimento aí ao conteúdo da semana passada, né, que nós introduzimos aí o conceito de gramáticas livres do contexto, que são gramáticas que apresentam uma estrutura das regras de produção bem características, assim, bem diferentes da estrutura das regras de produção que as gramáticas anteriores, que eram extremamente restritas, tá? As gramáticas regulares. Enquanto nas gramáticas regulares eu só poderia ter um símbolo não terminal à esquerda da, regra, da produção e apenas um ou nenhum símbolo não terminal na direita, com cadeias de símbolos terminais, não terminais, cadeia de símbolos terminais mais à esquerda ou mais à direita desse símbolo, nas gramáticas livres do contexto, ou as GLCs, é mais flexível. Então, continuo tendo apenas um único símbolo não terminal variável do lado esquerdo da regra de produção. No entanto, do lado direito eu posso ter uma palavra que é uma combinação de símbolos terminais e não terminais. Pelo fato de eu poder fazer com que aplicar as regras de produção sem levar em conta a regra que foi aplicada anteriormente, ou seja, sem ter um contexto para a aplicação das mesmas, elas são classificadas como gramáticas livres do contexto. Bom, vimos que à medida que a gente vai resolvendo a palavra, eu posso ir resolvendo a palavra dos símbolos não terminais que se localizam mais à esquerda ou mais à direita na regra de produção, e aí a gente passa a ter derivações mais à esquerda ou derivações mais à direita. E uma forma de a gente representar o conjunto de regras de produção utilizados e a sequência deles para a geração, para a resolução de uma palavra, é a árvore de derivação, onde no nó raiz da árvore de derivação eu tenho o símbolo inicial da gramática, nos nós intermediários eu tenho os símbolos não terminais, e nos nós folhas, ou a nível de folha, eu tenho os símbolos terminais. Quando eu recupero as folhas, eu passo ali então a recuperar a palavra como inteiro, tá? Então isso aí que é importante dessa estrutura. Só que isso ocasiona um efeito não muito ruim, que é a chamada ambiguidade. Por quê? Porque eu tenho que associar uma árvore de derivação para cada palavra da linguagem. Existem linguagens existem gramáticas aonde ela pode associar duas ou mais árvores de derivações diferentes para a mesma palavra. Nesse caso, eu tenho uma gramática que se diz ambígua, tá? Que é quando eu associo duas ou mais árvores de derivação, mais à esquerda ou mais à direita, árvores essas diferentes, com estruturas diferentes, a uma palavra. Isso é um problema, tá? Que deve ser evitado ao máximo. E lá em compiladores a gente vê como fazer isso introduzindo novas variáveis, ou seja, novos símbolos não terminais para isso, tá? Principalmente em expressões aritméticas, para cada nível de precedência eu vou inserir um símbolo variável. Isso é uma solução que a gente consegue implementar lá em compiladores, para tirar a ambiguidade. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar com técnicas de recursivos preditivo, recursivo, top-down, isso aí, a ambiguidade é um problema na hora da decisão, né? Na hora que o compilador ele vai decidir qual caminho seguir na hora que ele for fazer a sua travessia pela árvore, tá? Então, nós vimos essas definições até na aula passada e essa definição de ambiguidade de gramática. O que a gente vai ver hoje, gente, são alguns algoritmos que existem para simplificar gramáticas, né? São algoritmos que são aplicados de forma que eu queira eliminar coisas que são inúteis na gramática, sem que eu reduza o poder da gramática, tá? Eu não posso mexer nas estruturas da gramática de forma que essa gramática deixe de representar a linguagem para a qual ela foi construída. O que eu quero tirar são coisas que são realmente inúteis, como por exemplo símbolos inúteis, produções vazias, tá? E produções que substituem variáveis. Então o foco da aula de hoje a gente vê o item 6.4, tá? O item 6.5 e 6.6 normalmente eu deixo como atividade não presencial quando a gente estava dentro daquela estrutura normal nossa. Mas o foco mesmo é o 6.7, que é autômato com pilha,
para a gente fechar aí esse conteúdo. Então vamos lá. Então, ou seja, a ideia é que a gente consiga reduzir ou remover algumas produções e até mesmo algumas variáveis e símbolos dentro da gramática, de forma que eu não reduzo o poder da gramática. Então, vou tirar coisas que estão em excesso na gramática, tá? Simplificação é interessante porque principalmente eu vou ter uma gramática mais otimizada. Então eu vou descartar regras de produções inúteis, símbolos inúteis, e aí eu acabo tendo um conjunto de regras de produções enxutas e otimizadas para a execução. Tá? Então quais são as principais simplificações que existem? Primeiro, símbolos inúteis, que são os símbolos não terminais ou até mesmo terminais que nunca são utilizados. Eles estão ali na definição da gramática, mas nunca são utilizados nas regras de produção. Produções que levam ao vazio. Tá? Então, às vezes eu tenho uma cadeia de produção que no final dá o vazio. Depois eu tenho outra cadeia de produção que dá no vazio. Então, para que eu vou seguir essa cadeia de produção? Basta eu introduzir uma regra de produção que me leve ao vazio. Então, a gente vai eliminar esses caras aí também. E produções que simplesmente substituem variáveis. Então tem a variável A, que deriva na variável, símbolo variável B, que por sua vez deriva no símbolo terminal. Para que existe o B? Por que eu já não ligo o A direto no símbolo terminal? Então são três tipos de técnicas que são realizadas para poder simplificar as gramáticas. A gente vai ver que a aplicação e a ordem com que essas técnicas são aplicadas vai ser importante, porque no momento que eu utilizo uma técnica dessa, eu removo um problema, mas eu posso introduzir um outro problema. Então, por exemplo, ao remover símbolos inúteis, eu posso introduzir produções que levam vazio. Ou ao remover produções que levam vazio, eu vou introduzir produções que substituem variáveis. Então, não é algo cartesiano no sentido de que aplicou e resolvi todos os problemas da gramática. Ao aplicar essas técnicas, eu posso invariavelmente gerar aí uma chamar aqui. Eu posso invariavelmente aí gerar introduzir outros problemas, tá, pessoal? Então isso faz parte do processo. Então vamos lá. Símbolos inúteis. São símbolos não usados na geração das palavras e terminais. E o que a simplificação vai excluir, pessoal? Produções que fazem referência a esses símbolos, os próprios símbolos, tá? E aí não vai ser necessário nenhum tipo de modificação adicional dentro da minha gramática. Primeira etapa. Eu tenho que garantir que qualquer variável vai gerar terminal, tá? Então eu vou restringir o conjunto de símbolos variáveis da minha gramática, considerada todas as variáveis que geram terminais de forma direta. Então, por exemplo, um símbolo não terminal que deriva no terminal. Então, vou separar essas regras de produção e os terminais que estão, as variáveis que estão envolvidas nesses tipos de regra de produção. Depois eu vou adicionar as variáveis dentro desse conjunto que geram terminais de forma indireta. Como assim indireta? Repara, eu tenho aqui, olha, Bzão que deriva. Deixa eu ver quem é a pessoa que está o professor me chamando aqui. Ah, tá. Bzão que deriva em azão Bzinho, mas azão deriva em azinho, ou seja, de forma indireta, o Bzão ele também deriva no símbolo terminal. Então o que é isso? Eu vou criar um novo conjunto de símbolos variáveis. Eu vou colocar dentro desse conjunto de símbolos variáveis todas as variáveis que derivam diretamente em símbolos terminais. Depois eu vou olhar as regras de produção e localizar todas as variáveis que de forma indireta também derivam em símbolos terminais e vou colocar dentro desse novo conjunto de variáveis, tá? Lembrando que variáveis aqui são símbolos não terminais. Numa segunda etapa, qualquer símbolo é atingível a partir do símbolo inicial. Então, ou seja, qualquer símbolo tem que, de algum momento, ser atingido através de uma regra de produção partindo de um símbolo
símbolo inicial da gramática. Então, analisar as regras de produção da gramática a partir do símbolo inicial. Tá? Considera-se de forma exclusiva apenas o símbolo inicial e sucessivamente as produções da gramática são aplicadas. Símbolos referenciados são adicionados a esse novo conjunto de símbolos variáveis. Tá? E ao final, eu vou ter um novo conjunto de símbolos variáveis. Então a ideia é, eu vou ter uma nova gramática, uma gramática que é equivalente à gramática anterior. Qual é a definição de gramáticas equivalentes? São gramáticas que têm estruturas diferentes, ou seja, conjunto de símbolos terminais, conjunto de símbolos variáveis e regras de produções diferentes, no entanto, geram a mesma linguagem. Tá? Então, nós vimos equivalência lá em linguagens regulares, que o conceito de gramática equivalente é que são gramáticas que são diferentes, mas que se equivalem no sentido de gerar a mesma linguagem. Tá? Então, as gramáticas que são obtidas aqui no passo a passo são consideradas, são definidas como gramáticas equivalentes. Tá? A G não é igual a G1 e assim sucessivamente. Então isso tem que ficar bem claro aí para vocês, para que não haja nenhum tipo de confusão. Então, partindo aqui da gramática G, ao final eu vou ter uma gramática G1 equivalente a G, cujo vai ter um novo conjunto de símbolos variáveis V1 e um novo conjunto de regras de produção P1. V1 está contido em V, ou seja, V1 vai ser um subconjunto de V. Tá? Então, como é que é o algoritmo para fazer isso? Eu inicio esse V1 como um conjunto vazio e vou repetir fazendo o seguinte. Adicionando a V1 um símbolo variável tal que esse símbolo variável esteja envolvido numa regra de produção aonde ele deriva de forma direta uma palavra alfa. Tá? Só que quem é essa palavra alfa? Essa palavra alfa é uma cadeia cuja combinação envolve todos os símbolos terminais da gramática e os símbolos que já estão contidos dentro de V1. Então, como V1 inicialmente é vazio, quais vão ser os primeiros elementos a entrar dentro de V1? Os símbolos variáveis que derivam diretamente em símbolos terminais. Tá? Uma vez que começam a surgir novos símbolos dentro de V1, eu passo a também introduzir os símbolos que derivam de forma indireta, em símbolos terminais. E se de uma interação para outra a quantidade de símbolos de V1 não variar, ou seja, não aumentar, eu paro o algoritmo. Tá? E quem vai ser P1? O novo conjunto de regras de produção. Possui os elementos de P, excetuando as produções cujas variáveis não pertencem a V1. Então já vou eliminar ali as produções e eliminar as variáveis que são inúteis dentro do processo. Tá? Bom, executada então a etapa 1, eu parto para a etapa 2, que qualquer símbolo tem que ser atingível a partir do símbolo inicial. Ao final dessa etapa, eu vou ter uma gramática chamada G2, um conjunto de símbolo variável V2, um conjunto de símbolos terminais T2 e um conjunto de regras de produção P2. Tá? Então, olha só, eu vou começar então com um conjunto de símbolos terminais vazio. O novo conjunto de símbolos variáveis já começa com S. Tá? E vou fazendo a seguinte sequência. Vou adicionando a V2 qualquer símbolo variável, tá? Que esteja do lado direito da regra de produção, aonde do lado esquerdo da regra de produção aqui seja um símbolo X que já pertence a V2. Então, a primeira vez que roda, pego todo mundo que tem S deriva nele, tá? E para o novo conjunto de símbolo terminal, eu vou adicionar todos os símbolos terminais que estejam envolvidos em regras de produção também. À direita de uma regra de produção são derivados a partir de variáveis que já estejam dentro de V2.
O que é interessante isso? Eu começo com S, pego todo mundo que S deriva. E aí dali eu parto agora para os outros símbolos que estão sendo introduzidos até chegar ao ponto que nem V2 nem T2 aumente, tá? Fechei V2, fechei T2, ou seja, fechei o novo conjunto de símbolos variáveis, fechei o novo conjunto de símbolos terminais, aí eu vou montar um novo conjunto de regras de produção, que é trazer de P1 somente as regras de produção que envolvam os símbolos que estão em V2 e em T2. Ok? Vamos fazer um exemplo, pessoal. Digamos que eu tenha essa gramática aí como exemplo. Deixa eu responder um carinha aqui. Ai, ai. A vida é uma caixinha de surpresa, né, galera? Vamos lá. Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, esse conjunto de símbolos variáveis e esse conjunto de símbolos terminais. E esse conjunto de regras de produção aqui, ó. Szão que deriva em Azinho, Azão, Azinho. Ou Szão que deriva em Bzinho, Bzão, Bzinho. Ou Azão que deriva em Azinho, tá? Ou Azão que deriva em S. E C que deriva em Czinho. Evidentemente, por ser uma gramática muito simples, vocês já percebem que, por exemplo, C é um símbolo inútil. Ninguém deriva em Czinho, apenas Czão, mas quem chega no Czão? Reparem que Czão é um símbolo não alcançável a partir do símbolo inicial. Mas eu estou olhando a gramática. Por ser uma gramática simples, eu consigo localizar isso, mas a gente tem que rodar o algoritmo para poder para rodar esse algoritmo para poder fazer exatamente essa exclusão dentro do algoritmo, tá? Então vamos lá, primeira etapa, qualquer variável tem que gerar terminal. Então o meu novo conjunto de símbolos variáveis começa vazio. Trago aqui para dentro todas as variáveis que geram símbolos terminais de forma direta. Olha aqui, ó, Czão que deriva em Czinho, Azão que deriva em Azinho. Depois eu trago qualquer variável que deriva em símbolos terminais de forma direta, ou seja, elas vão derivar em cadeias que contêm símbolos que já estão dentro de V2. Então eu tenho aqui o S que deriva em Azão. Azinho, Azão, Azinho. Então o S entra aqui para dentro. Ok. Terceira interação. Tenho mais alguma interação aqui? Não. Por que o Bzão não entra aqui dentro, pessoal? O Bzão não entra aqui dentro. Porque o Bzão ele é derivado a partir de S, só que ele não deriva em nenhum símbolo terminal. Repare. Então, ou seja, ao final da execução do algoritmo, eu vou eliminar o símbolo Bzão e vou eliminar a regra de produção que envolve esse símbolo Bzão. Porque o Bzão não deriva em símbolo terminal, nem de forma direta, nem de forma indireta. Tá? Mesmo que ele derive em A, que derive em D, que derive em não sei quem e chega no terminal, sairia aqui. Porque lembre-se que o algoritmo, olha como é que o algoritmo explicita. Adicione a V1 todos os símbolos variáveis que derivem em alfa. Só que quem é alfa? É uma cadeia de símbolos constituída dos símbolos terminais da gramática e combinada com símbolos que já estão em V1. Assim, na primeira execução, como V1 é vazio, eu trago todos os símbolos que são derivação direta para símbolos terminais. Depois, à medida que eu vou executando o algoritmo, ele começa a pegar as combinações, ou seja, de forma indireta também. Então, por isso que surge o S dentro da minha regra de produção. E aí, a minha gramática resultante depois da etapa 1 é essa aqui, onde eu passo a ter quais símbolos não terminais? A, C e S.
Quais símbolos terminais? O Azinho. Uai, por que o Azinho? Porque eu elimino aqui também os símbolos terminais que estão envolvidos nas regras de produção. O Bzinho não é utilizado, é inútil, tá? Assim como o Czinho. Então, ó, eu tenho apenas o Azinho, tá? Ele vai morrer também. Qualquer símbolo é atingível a partir do símbolo inicial da gramática. Começo com a variável S, que é o símbolo variável S, número de terminais vazios, tá? Acrescento quem S deriva diretamente, S deriva diretamente em Azinho, Azão, tá? E os símbolos terminais envolvidos nessa regra de produção, Azinho. Olhando aqui, não varia mais, não varia mais. Então o que acontece? Eu elimino a regra de produção C que deriva em Czinho e elimino o símbolo C e o símbolo Czinho, porque eles não pertencem mais a esse conjunto. Daí eu tenho então a gramática sem símbolos inúteis, que é a gramática G2. Então quando a gente aplica esses algoritmos, a gente consegue eliminar esse tipo de situação. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Todo mundo parado, olhando, certamente vendo o jogo de futebol, Palmeiras jogando. Tranquilo, né, Guilherme? Tranquilo. Vamos lá. Ai, ai. Produções vazias, tá? Eu quero excluir produções que levam vazio. E se o vazio fizer... Vai comer, Vinícius. E se o vazio fizer parte da gramática, da linguagem, quer dizer, eu introduzo então o vazio, tá? Então vamos lá, etapa 1. Variáveis que constituem produções vazias. Variáveis que geram vazio de forma direta. Variáveis que de forma indireta geram vazio. Então vou separar esses caras. Na etapa 2, exclusão das produções vazias. Considerar apenas as produções não vazias. Cada produção cujo lado direito possui uma variável que gera vazio, determinar uma produção adicional sem essa variável. Retira essa variável de dentro da regra de produção, tá? Porque ela no final não vai derivar para o vazio, então simplesmente arranca ela fora da regra de produção. E, se for necessário, introduz uma derivação que vai ao vazio, se a palavra vazia pertencer à gramática, tá? Pertencer à linguagem, quer dizer. Isso aí que é importante a gente ter essa ideia aí. Então vamos. Então vamos lá. Etapa 1. Variáveis que constituem produções vazias. Então eu vou ter aqui um símbolo de variáveis vazias, tá? E vou acrescentar a ele todo mundo que gera vazio direto. E vou repetir, acrescentando todas as variáveis, que de forma que essas variáveis derivem em cadeias que envolvem outras variáveis, tal que essas variáveis pertençam já a essa cadeia, a esse conjunto de variáveis que vão ao vazio. Então eu vou adicionar todo mundo que gera vazio de forma direta, todo mundo que gera vazio de forma indireta. Tá? Depois, eu vou pegar as regras de produção que derivam em cadeias alfa que não sejam vazios, tá? E para toda variável, para toda regra de produção que deriva em alfa que pertença a esse novo conjunto P1 e que x pertença ao conjunto de variáveis que geram vazios, tal que esse x esteja dentro dessa cadeia alfa e os outros elementos da cadeia não seja vazio, eu vou remover esse x de dentro da regra de produção. O que quer dizer isso, pessoal? Se eu tiver uma regra de produção A que vai derivar em um Azinho, X, Bzinho, e o X gera vazio, eu vou arrancar fora essa regra de produção e vou introduzir uma regra de produção A que deriva em Azinho, Bzinho. Ponto. É isso que eu vou fazer, tá?
E aí depois, pessoal, se for necessário, eu introduzo uma regra de produção do símbolo inicial derivando no vazio, tá? Isso aí é isso se for necessário. Porque se a palavra vazia pertencer à linguagem. Então, por exemplo, olha o exemplo. Eu tenho essa gramática aqui, com esse conjunto aqui de símbolos não terminais e esse conjunto de símbolos terminais. Com as regras de produção dadas, como vocês estão vendo aqui. Ó. Reparem que o S vai para o vazio, o X deriva em A, ou deriva em B, ou deriva em Y, e o Y vai para o vazio. Tá? Variáveis que constituem produções vazias. Então, eu introduzo todo mundo que de cara deriva no vazio, S e Y. Depois eu introduzo quem deriva de forma indireta no vazio, porque o X deriva no Y que deriva no vazio. Não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém. Para então o algoritmo. Depois eu vou pegar as regras de produção que não derivam no vazio, que são essas. Ok? E aí, pessoal, eu vou introduzir as regras de produção. Por exemplo, AXA. O X deriva no vazio, então eu introduzo uma regra de produção AA. BXB. O X deriva no vazio, então eu vou introduzir uma regra de produção de S derivando no BB. Porque o X vai para o vazio. Então, em algum momento eu vou ter um AA ou um BB vindo de S. X vai em A e B, Y, não muda. E aí aqui embaixo também não muda. Ou seja, não mudou. Aí agora eu tenho aqui o meu novo conjunto de símbolos variáveis. Tá? E se for necessário, eu introduzo a regra de produção indo para o vazio. Então, na etapa 1, eu identifico as variáveis que vão para o vazio. Removo essas produções que vão para o vazio direto, mantendo só as produções que que não vão para o vazio, e identifico aonde tem variáveis que vão para o vazio que apareçam do lado direito das regras de produção, eu acrescento novas regras de produção, só que sem essas variáveis. Por quê? Em algum momento essas variáveis não iam para o vazio, então eu poderia ter um S que deriva no AXão Azinho ou no S que deriva no Azinho, porque o S poderia em algum momento ir para o vazio. Tá? Então aqui eu passo a ter um conjunto de regras de produção novas. Okay? Eu não mexo nem nos símbolos terminais, nem nos símbolos não terminais, nessa simplificação. Tá? O que eu faço é introduzir novas regras de produção. Então, ao final da minha gramática, está aqui. Tá? Só que, ao fazer isso, esse símbolo aqui se transformou num símbolo inútil. Y não era um símbolo inútil anteriormente. Mas, ao aplicar a simplificação de regras de produção que vão para o vazio, eu introduzi um outro problema, que é símbolo inútil. Tá? Então, o Y passa a ser ali um símbolo inútil. Então, ou seja, não é qualquer combinação de simplificações de gramáticas que vai atingir o resultado que nós queremos, que é o resultado de uma gramática simplificada. Como a gente vai ver daqui a pouco, existe uma ordem não pré-definida, existe uma ordem em que se aconselha aplicar as regras de produção para se fazer esse tipo de simplificação, para conseguir simplificar a gramática. Bom, a terceira forma de simplificação são produções que substituem uma variável por outra. Então, por exemplo, produções de Azão que vai em Bzinho, tá? E aí o Bzão vai em alfa. Para que eu vou ter esse tipo de regra de produção? Será que eu não posso substituir direto A que vai em alfa? É como se eu tivesse A é igual a B e B igual a C. Então, por que eu não ponho A igual a C direto? E elimino essa variável B do meio do caminho, tá? Então vamos lá. Primeiro, etapa 1. Eu vou montar o que chama-se de fecho transitivo de cada variável. Conjunto de variáveis que podem substituí-la, tá, de forma transitiva. O que é isso? Através de transformações. Tá? Então, se Azão deriva em Bzão e Bzão deriva em Czão, então B e C pertencem ao fecho de A. Tá? Por quê? Porque o A pode se transformar em B e B, por sua vez, pode se transformar em C. Então, é a chamada transitividade. Trânsito. Tá? Segundo, exclusão das produções que substituem variáveis. Então, se alfa é atingível a partir de Azão através de seu fecho, então eu vou substituir toda e qualquer regra de produção, que é onde eu tenho alfa A derivando em algum elemento do seu fecho transitivo.
Substituo Azão que vai em Bzão para Azão que vai em alfa. Então, primeiro, eu vou identificar as variáveis que compõem o chamado fecho, conjunto transitivo. Lembre-se que transitividade é exatamente isso, movimento, mudança. Então, eu vou dar, dada a variável A, em quais variáveis ela deriva? Para quais das variáveis ela deriva? Então, ela deriva em B e indiretamente em C. Então, B e C pertencem ao fecho de A. Tá? Uma vez que eu tenho esse conjunto que é o fecho de A, e aí eu vou olhar as cadeias de terminais. Dado uma cadeia de terminal, ela é obtida através de uma regra de produção de alguma variável que pertence ao fecho de A? Sim, então A deriva diretamente a essa regra de produção, a essa cadeia de símbolos terminais. E assim eu vou eliminar exatamente essa substituição de variável. Então o que acontece, pessoal? Dada uma gramática inicialmente, vou criar o chamado fecho transitivo de cada uma das variáveis. Então, para toda variável A que pertence ao conjunto V, o fecho dessa variável vai ser qualquer variável B que não seja igual a A, de tal forma que A derive em B, utilizando uma ou mais regras de produção. Tá? E de forma exclusiva, eu vou usar produções do tipo x que vai em y, ou seja, variável que deriva em variável de forma direta. Depois eu vou excluir as regras de produção que substituem variáveis. E ao final desse algoritmo, eu vou ter uma gramática equivalente G1 com um novo conjunto de regras de produções P1. Então, ou seja, P1 vai ser constituída de toda a regra de produção de A que vai em alfa, de tal forma que qualquer A que vai em alfa que pertença a P, aonde alfa não pertença a V. Tá? Ou seja, não esteja ali dentro. Então, para toda e qualquer variável que pertença a V e B pertença ao fecho de A, se B derive em alfa, que pertença ao conjunto P, e alfa seja diferente de um símbolo variável, então ao novo conjunto de regra de produção eu vou incluir uma nova regra de produção, fazendo com que essa variável A derive diretamente a cadeia de terminais que ela atingia de forma indireta, tá, pessoal? Então, ou seja, dado essa gramática aqui de exemplo e essas regras de produção, tá? O fecho, eu quero qual o fecho de S? Nenhum, é vazio. Por quê? O S tem alguma regra de produção direta aqui? S que deriva em outra variável do tipo Szão, Azão, Szão, Bzão, Szão, Xzão? Não tem. Tá? Lembrando, eu sempre vou usar as produções do tipo variável que deriva em variável. Eu tenho sim S que deriva em uma cadeia, que contém variáveis e não variáveis. Tá? No entanto, X tem uma regra de produção que deriva em S. Então, quem é um fecho de X? S. Então, eu trago aqui para dentro as regras de produção. Aqui são as regras de produção originais. Se eu olhar só o fecho de S, eu mantenho elas. Por que eu mantenho elas? Porque o fecho transitivo de S é vazio. No entanto, quando eu olho agora a variável x, eu vou ter que acrescentar a essa variável x o fecho de S. Então, ou seja, eu vou pegar essas duas regras de produção, estão vendo? De S. Então, o x agora deriva em Azinho, Bzinho, deriva no vazio, mas também deriva no Azinho x Azinho e no B x Bzinho, tá? E aí eu passo a ter agora essa gramática como sendo a gramática resultante da minha simplificação, tá? Ou seja, ao fazer isso, eu estou criando o quê? Novas regras de produção para isso. E aí, pessoal, o problema é, quando a gente começa a aplicar essas regras de produção de qualquer forma, em qualquer ordem, eu corro o risco de introduzir outros problemas. Eu simplifiquei tirando símbolos que vão para o vazio, símbolos inúteis. Aí eu introduzo produções que vão ao vazio, aí eu introduzo símbolos inúteis. Então, ou seja, no momento que eu começo a ir para lá e para cá, eu começo a introduzir problemas.
Então existe uma ordem que é recomendada para que a gente possa aplicar essa sequência de simplificação. Primeiro eu aplico as produções, retiro as produções que vão para o vazio. Depois as produções que substituem variáveis. E por final, símbolos inúteis. Porque essas duas primeiras, elas tendem a gerar símbolos inúteis. Então, ao final do processamento, a gente acaba tendo aí uma quantidade de símbolos inúteis que precisam ser excluídos, purgados de dentro da gramática. Ok, pessoal? Alguém quer ponderar alguma coisa? Dúvidas? Ah, professor, o JFlap faz isso? Faz. Tá? Ele consegue fazer. Então tá bom. Pessoal, conforme eu falei,